Certo, então eu vou falar agora um pouquinho das técnicas diagnósticas que a gente faz para fazer, então, o diagnóstico das distrofinopatias. Aqui na Mendelex, a gente faz duas técnicas juntas para a gente conseguir fazer o diagnóstico de mais pacientes, porque justamente a gente consegue complementar o que uma técnica vê com a outra. Quais são essas duas técnicas, então? É o NGS, que ele é uma técnica que foi pensada para identificar variações de nucleotídeos, mas aqui na Mendelex a gente tem ferramentas de bioinformática, então a gente também consegue analisar os CNVs no NGS. E a gente também faz o MLPA, que não vai identificar variações no nucleotídeo, mas é considerada a técnica padrão ouro para investigar as alterações de número de cópias. Então, quando a gente faz as duas técnicas, a gente garante, então, um diagnóstico de mais pacientes, já que a gente vê todos os tipos de alterações que a gente identifica nos casos de distrofinopatias. Eu vou falar um pouquinho, então, agora do MLPA, porque como a gente já teve uma aula bem focada em NGS, né, vou falar basicamente do MLPA, que é uma técnica que ela é uma variação da técnica de PCR, só que a gente consegue analisar mais de uma região de uma vez. Então, como eu já disse, é considerada a técnica padrão ouro para investigar as variações de número de cópias, e ela é feita através de kits. No kit do DMD, na verdade, são dois, que a gente consegue cobrir todo o gene. Então, em cada kit, né, juntando os dois kits, a gente tem uma sonda para cada exon. E a gente também tem sondas de referência para a gente ver a qualidade da amostra. Resumidamente, a técnica ela se baseia em sondas que elas têm duas partes. E ambas as partes elas se hibridizam no DNA do meu paciente, e aí depois existe uma enzima que junta essas duas partes e faz então com que essa sonda fique única, e dali para frente eu vou amplificar então todas as sondas que se juntaram, e aí eu consigo ter então um padrão se a gente tem materiais faltando ou, né, duplicações, deleções nessas sondas de interesse. Se vocês quiserem mais informações com detalhes sobre como funciona os testes de MLPA, existe um vídeo no próprio canal da empresa MRC Holland que oferece essa técnica. Então é só digitar no YouTube MLPA, que é o primeiro vídeo que aparece, e ele é um vídeo muito didático. Eu gosto muito de mostrar ele, mas infelizmente a gente está com conteúdo muito apertado, mas ele mostra exatamente como acontece, quais são as etapas laboratoriais, como que acontece essa hibridização da sonda e quais problemas a gente pode ter durante o MLPA e o que isso pode significar e quais são os nossos possíveis resultados. Então eu trouxe aqui para a gente um report. Então quando eu faço um teste de MLPA, esse é um report de um kit. Eu consigo ver aqui em cima que esse é o DMD1. Então, para eu cobrir o gene inteiro, eu preciso fazer 2 kits. Então, esse é um e eu preciso ter o 2. Aqui em cima, então, no cabeçalho, eu tenho informações sobre qual kit foi utilizado, informações do paciente. Ó, nesse caso, a gente consegue ver que o gênero, então, é masculino. Eu tenho umas informações de qualidade da amostra também. Logo depois, eu tenho esse gráfico com as informações do tamanho e da amplificação de cada sonda. Depois, eu tenho uma tabela aqui à direita com todas as informações do nome da sonda, qual a localização, qual o exon específico, o tamanho dela, qual foi o ratio específico de cada uma e outros parâmetros de qualidade. Mas, o que eu acho mais didático da gente estudar nesses reports é esse gráfico aqui inferior, que ele mostra para a gente, então, cada sonda e qual foi o pico de cada uma para a gente conseguir entender melhor como foi o resultado do paciente. Então, eu vou dar um zoom agora e explicar mais ou menos o que significa esse gráfico. Então, cada uma dessas bolinhas pretas, desses círculozinhos pretos aqui, é uma sonda. E aqui em cima eu tenho o nome dela e o tamanho de cada uma. Essas que estão em cinza são as minhas sondas de referência, então são as sondas para eu ver a qualidade da minha amostra. Todas essas que estão nessa parte azul são as minhas sondas de interesse.
Quando as sondas estão entre essas duas barras, essa barra azul e essa barra vermelha, estão aqui próximo ao número 1, significa que esse é o intervalo normal. Lembrando que a gente está falando do gene DMD que está no cromossomo X. Ou seja, esse intervalo normal para esses exames, nos homens é uma cópia e nas mulheres são 2 cópias. E isso também vai interferir na hora de eu identificar duplicações ou deleções. Porque quando eu estou falando do sexo masculino, quando eu tenho uma deleção, por exemplo, em hemizigose, então é a única cópia que aquele paciente tem e ela está deletada, a minha sonda vai cair aqui para o 0. Se eu tivesse uma mulher heterozigota, ela ficaria aqui no 0,5. E a mesma lógica para quando está duplicado, então ou no 1,5 ou no 2, certo? Então agora eu vou apresentar alguns casos que a gente teve para mostrar o resultado, qual era a informação que a gente tinha, qual foi o resultado do MLPA, o resultado do NGS e como essas informações constaram no laudo, qual foi a conclusão disso tudo. Então eu vou começar com um caso que as informações que a gente tinha é que ele era um paciente do sexo masculino com 5 anos. Eu não sei se ele tem clínica ou não, ele não foi passada essa informação para a gente. Aqui está, então, os gráficos dos 2 kits do MLPA, então, o kit 1 aqui em cima e o kit 2. Quando eu olho, então, todas as sondas estão dentro das 2 linhas do padrão normal. Então, é um MLPA sem alterações. E depois, quando esse paciente entrou para o NGS também não mostrou nenhuma alteração. Então, a nossa conclusão é que esse paciente não tinha nenhuma variante patogênica no gene DMD. E esse, então, foi o laudo do paciente, tá? E um laudo, então, aqui em cima, negativo, não tem ausência de variantes que isoladamente justifiquem o quadro clínico. E aqui embaixo tem uma informação que em até 7% dos casos de distrofinopatias, o estudo molecular é negativo, não sendo possível excluir a possibilidade de alterações intrônicas ou em região promotora. Isso porque nenhuma das 2 técnicas são capazes de identificar variantes nessas regiões. Então, apesar de ser um laudo negativo, a gente não tem certeza, então, se é um paciente que não tem distrofinopatia ou ele simplesmente os exames que não identificaram. Eu não tenho a informação clínica também para ajudar a entender melhor qual é o que está acontecendo. A gente continua, inclusive, deve-se, contudo, considerar outros diagnósticos diferenciais. Porque isso pode não ser de uma distrofinopatia, pode ser outra distrofia relacionada a outro gene. E uma coisa também que eu quero comentar aqui é que a gente chama o exame de distrofia de Duchenne por ser um nome mais conhecido, né? Mas a gente sempre se refere a distrofinopatias. Vou falar então do caso 2. O caso 2, as informações que a gente tinha é que ele era um indivíduo do sexo masculino, com 11 anos, a CK dele estava em 5.237, ele tinha o LDH de 1.299 e TGO de 104. Quando a gente fez o MLPA, aqui então estão os gráficos, já dá para perceber que no kit 1 eu tenho algumas sondas aqui no nível 0, então significa uma deleção em hemizigose, já que é um paciente do sexo masculino. E no kit 2 também, mais 3 sondas aqui, também no nível 0. Quando eu olho no gráfico, eu consigo saber quais números que estão aqui, certo? Então, quando a gente olha aqui, é uma deleção dos exons 18 ao 29. Aí, o próximo passo, eu vou naquele site que eu comentei anteriormente para descobrir, então, se essa deleção, ela tira o frame ou ela mantém o frame. Então, quando eu coloquei no site as alterações e deu, então, que é uma deleção out of frame, certo? Próximo passo é a gente ver qual foi o resultado do NGS. Então, aqui, de novo, o resultado do MLPA, deleção dos exons 18 a 29, deleção out of frame. O NGS, então. O NGS, quando eu olho aqui, ele me traz várias informações do gene, qual foi a cobertura, quais são os fenótipos associados a esse gene, a posição, o transcrito, aqui ele coloca 2 cópias, mas é porque o sistema ele não entende que
os indivíduos do sexo masculino só têm uma cópia, mas a gente entende então que isso é uma hemizigose. E quando eu vou olhar aqui o efeito, ele me puxa então que é uma deleção dos exons 18 ao 29. Então o resultado foi o mesmo nas diferentes técnicas. Então o nosso laudo aqui, a gente conclui então que tanto a técnica de MLPA quanto a técnica de NGS identificou, então, a deleção do exon 18 ao 29. E, muito importante lembrar que essa deleção, ela muda a matriz de leitura. Então, ela é uma deleção out of frame. E isso está aqui, essa informação, aqui no laudo. E, muito importante a gente lembrar também que em casos em que a deleção é grande, ela é extensa, a nossa cobertura acaba ficando mais baixa. Isso não é porque a qualidade do exame foi pior, mas sim porque como esse exon está faltando, essa deleção é grande, então tem um pedaço grande ausente, então a nossa leitura vai ser menor e geralmente ela é proporcional à quantidade de exons que está deletada no exame. Próximo caso, paciente 3 é outro indivíduo do sexo masculino com 8 anos e a CK dele de 18.000 e não tinha histórico familiar. Então, esse paciente a gente já tem também mais informação sobre a clínica do paciente e também a história familiar dele. O MLPA deu só, tá vendo aqui, ó, no kit 2 eu tenho uma sonda acima dos padrões considerados, né, dentro da normalidade. Então, isso significa que é uma duplicação de um exon só, né? Uma sonda só aqui em cima. Então, é a duplicação do exon 52, quando eu olhei aqui qual é a sonda. Quando eu volto lá para o site, ele me avisa, então, ele me informa que é uma duplicação out of frame. Eu vou, então, ver agora o resultado do NGS. Então, a mesma coisa, o NGS me puxou exatamente a mesma duplicação do exon 52. Então, caso encerrado, né? Na duplicação do exon 52 out of frame. Lembrando, então, que a gente avisa no laudo que essa duplicação deve ocorrer em tandem e nesse caso, ela leva a uma matriz de leitura do gene DMD. Então, sempre essas informações adicionais que elas ajudam a interpretar o caso, elas sempre estão no laudo. Outro caso agora é um outro indivíduo do sexo masculino com 50 anos e a gente não tinha informações clínicas. Nesse caso, aqui está o resultado dos kits de MLPA, tá vendo? Apesar de estar um pouquinho sujo, a gente percebe então que essas sondas estão dentro da região de normalidade, mas eu tenho 4 sondas aqui no kit 1 que estão como se estão deletadas em hemizigose. Quando eu coloco essa alteração no site, ele me dá então que é uma deleção in frame, então ela não altera o padrão de leitura. Quando eu vou fazer o NGS desse paciente, ele dá a mesma alteração, então deleção dos exons 45 a 48. Por ser uma deleção in frame e um paciente com 50 anos, a gente consegue imaginar então que esse é um caso de distrofia muscular de Becker. Tá? Mas, como eu falei anteriormente, a gente não coloca essa informação no laudo, justamente, inclusive, eu não tenho informação clínica desse paciente, né? Então eu não consigo falar com tanta certeza assim. E a informação de que não muda a matriz de leitura está aqui também no texto da variante. Então vamos para mais um caso. Esse caso agora é uma mulher de 38 anos e o filho dela foi informado pra gente que ele tinha uma variante nonsense. Então a gente já consegue meio que esperar algum resultado, a gente já tem um olhar mais direcionado nessa pesquisa. Então o MLPA dela não deu alterações, como até que era razoavelmente esperado, né, uma vez que o filho dela tem uma variante nonsense, e o MLPA não pega esse tipo de alteração. Quando a gente fez o NGS, então aqui está a variante, tá vendo? P ponto, arginina 1051, stop codon. Ou seja, o diagnóstico bateu com o que a gente estava esperando, que era a informação que a gente tinha, né? E a informação, então, no laudo, fica, então,
lembrando aqui, ó, agora como se trata de uma mulher, aqui em cima, então, heterozigose. E vai aqui embaixo no texto, portadora em heterozigose da variante patogênica no gene DMD. Eu não tenho informação se ela tem sintomas, se ela tem alguma apresentação clínica ou não. Então, o diagnóstico é portadora em heterozigose de variante patogênica no gene DMD. Vou apresentar, então, agora o último caso para vocês. Eu sei que foi bastante coisa. É um caso masculino, 21 anos e sem informação clínica. Esse é o resultado do MLPA dele. Ele tem, então, uma sonda só deletada em um exon. Quando eu vou ver, é a deleção do exon 75. E eu confiro, então, que é uma deleção out of frame. Quando a gente vai fazer o NGS desse paciente, o NGS não informa a deleção do exon 75. Na verdade, esse paciente ele tem um frame shift na região. Então, é um ALA 3560 cis frame shift 2. O que isso pode significar, então? Que um dos dois está errado? Como é que eu interpreto? O paciente tem as duas alterações, né? Como eu interpreto essa alteração? Então, como eu falei rapidamente para vocês anteriormente, o MLPA ele funciona com duas partes de uma sonda se hibridizam no DNA do meu paciente e depois disso elas são sintetizadas juntas. E o que aconteceu provavelmente nesse caso? Essa alteração, ela é justamente no exon 75, que é o mesmo exon da sonda que está deletada, e muito provavelmente essa alteração, ela está na junção das duas sondas. Isso faz com que uma delas, aqui por exemplo, esse exemplo aqui, essa sondinha que tem essa parte vermelha, ela não se hibridize corretamente, e eu não consigo fazer, então, a ligação entre as duas partes. E quando eu vou, então, amplificar, essa sonda não vai ser amplificada corretamente, porque justamente eu preciso dos dois lados, eu preciso da sonda com as duas partes ligadas para conseguir amplificar. E isso dá, então, um resultado como se fosse uma deleção desse exon, sendo que, na verdade, é um frame shift na mesma região da sonda. Então, esse paciente, na verdade, só tem o frame shift. E essa informação, quando a gente tem esses casos, eles não são tão frequentes, mas acontece, a gente coloca essa informação, então, no laudo. Então, vai um parágrafo explicando que a gente também investigou MLPA e que sugeriu a presença de uma deleção no mesmo exon que a alteração identificada. Nesse caso, foi uma duplicação, então tem um nucleotídeo A mais. Então, essa duplicação desse A interferiu no desempenho da técnica do exon 75. Então, por isso que é um resultado falso positivo do MLPA, e a gente sempre recomenda que casos que tenham um MLPA com a deleção de um exon só, a gente faça, então, o sequenciamento do NGS, para poder confirmar qual é exatamente o mecanismo que está causando a distrofinopatia nesse paciente. E isso faz diferença quando a gente está falando de tratamento, né? O diagnóstico continua sendo o mesmo, mas em termos de tratamento, isso faz diferença. Então, eram esses casos que eu queria apresentar. A gente está finalizando já o treinamento. Eu só queria, então, comentar justamente como a gente faz essas duas técnicas, tanto o NGS quanto o MLPA, a gente consegue ter alguns dados de concordância ou discordância de ambas as técnicas. Então, apresentar, assim, uma revisão de todos os nossos resultados fazendo esse exame. Então, a gente já fez 2.270 pacientes, tanto para NGS quanto para MLPA. Desses, 35,6% foram negativos e 64,3% foram positivos. E desses positivos, 36,2% foram alterações de nucleotídeo, então foram alterações identificadas no NGS, e 63,5% foram variações de número de cópias. Esses foram identificados tanto com NGS quanto por MLPA. Então, a gente tem, assim, uma
a gente percebe que fazer só o MLPA não é suficiente, né? A gente teria 36% dos casos, 529 pacientes, sem o diagnóstico se a gente fizesse só o MLPA. Aqui, então, tem os principais tipos de alterações que a gente identificou. Então, deleção é disparado, o mais frequente, né? Deleções de exons. O segundo tipo de variante mais frequente, agora já a gente está falando de alterações de nucleotídeo. Então, são as nonsense, são as variantes que inserem um stop codon. A gente tem também duplicações, então, duplicações de exons, frameshift, as alterações de splicing e outras. Aqui no outras a gente tem algumas missenses que são raras e muitas vezes a gente não classifica elas como patogênicas. A gente depende um pouco, às vezes elas são classificadas só como variante de significado incerto, porque justamente a gente não tem a clínica do paciente para a gente conseguir ter mais certeza se essa missense que a gente está olhando, ela é a causa da distrofinopatia ou se o paciente não tem clínica, né, se ela é só uma variante de significado incerto rara. E então, como eu falei, juntando as duas técnicas, a gente consegue então ter uma noção do que uma pega e quais são as porcentagens, as vantagens da gente usar cada técnica. Então, quando a gente olha, então, fazer as duas técnicas, a gente percebeu que eles são 96,7% concordantes dentro daquelas alterações que eu espero encontrar nessas técnicas. Então, quando eu estou falando de alterações de nucleotídeos, ele não está nessa conta, porque justamente o MLPA não é capaz. Então, eu não espero que o MLPA consiga identificar esse tipo de alteração. Então, assim, falando resumidamente de CNVs, eles são 96,7% concordantes. Por quê? O NGS, como ainda é um estudo baseado em bioinformática, a gente ainda pode perder. Ele é uma análise que ainda precisa refinar um pouco mais. E a gente pode perder alterações envolvendo 1 ou 2 exons no NGS. Então, o MLPA pega duplicações de um exon que às vezes o NGS pode passar. E aquelas alterações do último caso que eu comentei, que estão na região da sonda, levam o MLPA a entender aquilo como uma deleção, mas na verdade é uma alteração naquela região da sonda. Então, a gente também teve alguns resultados que fazem com que os resultados de ambas as técnicas não concordem. Mas, assim, num geral, então, é muito importante a gente fazer ambas as técnicas para a gente ter certeza que a gente está identificando o maior número de pacientes possível. Então, para finalizar, foi um webinar longo, eu falei bastante coisa. Eu gostaria de deixar algumas conclusões que eu acho que é muito importante a gente levar isso e ter em consideração, às vezes, que a gente pede esses exames e que a gente está em frente de um paciente com suspeita de distrofinopatia. Então, a primeira coisa é que é muito importante para a gente ter as informações clínicas, nem sempre elas são enviadas para a gente, mas isso ajuda muito na interpretação. É muito importante também eu ter história familiar e os resultados prévios. Então, se algum parente, ele tem um irmão com distrofinopatia que já fez exame, já tem o resultado, é muito importante a gente saber qual é esse resultado, porque a gente consegue ter uma atenção especial a essa variante em específico. E que mais? Deleções de um único exon, então, como eu já falei, por MLPA, devem ser confirmadas por NGS, porque isso faz diferença para o paciente na hora da gente pensar em algum tratamento. Então, os NGS que têm análise de CNV, não são todos, a gente tem, eles podem não identificar CNVs envolvendo apenas 1 ou 2 exons. Então, a combinação de MLPA e NGS, na hora que a gente está investigando, então, as distrofinopatias, eles aumentam a precisão diagnóstica quando eu combino as duas técnicas. E é importante a gente lembrar, então, que os exames negativos não excluem o diagnóstico das distrofinopatias, porque 7% dos pacientes a gente não identifica alteração nenhuma. Elas podem ser alterações intrônicas, que nenhuma dessas técnicas diagnóstica detecta, ou em região promotora. Então, era isso. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a atenção. Muito obrigada.